E vamos com a zona mista. Gabriel Pirani e Guga falaram após esse empate no Maracanã em 0-0 com o Flamengo. A gente tinha um receio muito grande sobre a entrada do Pirani e acaba que ele cumpriu funções táticas importantes e foi muito mais determinante na fase defensiva do que propriamente na ofensiva, no jogar com a bola. Principalmente pela forma como o jogo se apresentou. Né? Precisava um jogador acompanhar a subida dos laterais, no caso do lateral direito Wesley, o tempo inteiro. O Flamengo fazia uma linha de 5, botava 5 homens lá espetando na frente e tinha que ter alguém ali para atuar ao lado do Marcelo, para auxiliar o Marcelo, que tinha que marcar mais por dentro, pegando principalmente ali o Everton Ribeiro. E o Pirani, na minha opinião, ele fez bem isso, fez, né, o que se propôs, ou o que o Diniz pediu a ele, pediu as orientações que foram passadas a ele. Eu acho que ele cumpriu dentro daquilo que ele podia fazer. Né? E o Guga entrou numa situação difícil, né, com o jogo rolando no lugar do Marcelo, né, no lado esquerdo, que não é o lado dele. Eu acho que ambos deram conta do recado, né, diante das circunstâncias. Vou trazer a palavra deles aqui e também o técnico Fernando Diniz falando sobre o Marcelo, né, explicando a situação do Marcelo, por que ele saiu, se tem lesão, se não tem lesão, enfim, vou trazer tudo isso aqui para vocês agora. Deixa o like aí, tá? Não esquece não, ou no final do vídeo, é só não esquecer, é muito importante seu comentário aqui, se inscreva, se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, é muito importante, dê essa moral aí, ative o sininho para receber todas as notificações. Esse vídeo é um oferecimento da Bet7k, parceira aqui do canal do Lessa. Se você não está na Bet7k e puder me dar uma moral, fazer esse cadastro aqui no link que está no comentário fixado, só clicar nesse link, você faz um cadastro rápido lá na Bet7k. E claro, se você fizer um depósito, você vai ter bônus em dobro através aqui do canal do Lessa, até R$ 7.000 de bônus em dobro. Não tem nenhuma casa que dê isso, além dos sorteios semanais de Pix semanais que a Bet7k distribui aí de R$ 7.000, enfim, você concorre a esses sorteios. É só clicar aqui nesse link e, claro, dando um palpite, fazendo a sua fezinha no Flusão. Ontem eu dei a dica aqui, eu falei, ó, empate anula aposta é uma boa, né? Tem uma boa possibilidade. Né? Quem foi não perdeu também, não ganhou, mas também não perdeu. Tem muitos jogos importantes vindo por aí no final de semana, tem clássico contra o Botafogo no próximo sábado, enfim, oportunidade para fazer uma graninha não vai faltar. Então vai aqui nesse link, conheça a Bet7k se você ainda não conhece. Se você conhece, utilize esse link para que a gente possa cada vez mais ter um canal do Lessa melhor aqui, trazendo conteúdos de qualidade, principalmente para você, torcedor tricolor. Bom, primeiro trazendo a palavra aqui do técnico Fernando Diniz para falar sobre a situação do Marcelo. Ele teve lesão, não teve lesão? O Diniz detalhou um pouco mais. Não, na verdade não foi um movimento parecido com o que teve, acho que no jogo que ele saiu, acho que não me engano, foi o Paysandu. Ele teve o Strongest, teve um endurecimento da panturrilha, e para não ficar se expondo, ele ficou naquela dúvida de ficar um pouco mais e tirar. Eu resolvi tirar porque ele ia ficar no risco ali de ter uma lesão na panturrilha e ficar com um tempo maior parado. Então era também uma dor que agora já não é novidade para ele já conhece, o departamento já conhece, e o departamento médico no caso. E eu acho que ele em breve deve já voltar aos treinamentos. Foi mais uma questão de prevenção, como foi o Samuel Xavier, esses 2 jogos que ele ficou ausente, para não expor o Marcelo e qualquer outro jogador a uma lesão numa temporada que a gente sabe que é muito desgastante. No fundo, o Marcelo, acho que ele teve dor nas 2 panturrilhas da outra vez, e hoje também eu acho que foi nas 2 também. Então é uma coisa que a gente vai investigar com calma, mas ele não teve lesão. Ele saiu, até queria ficar um pouco mais no jogo. Hoje talvez faz 5 anos que o Marcelo não joga assim, não tinha nem edema. Era só uma mialgia que a gente, por cuidado, ele podia ter jogado contra o Cuiabá. A gente que não quis botar, porque assim, respeitando o que ele estava sentindo. O Marcelo não teve lesão também, mas a gente respeita o que sente. O Marcelo, hoje talvez faz 5 anos que o Marcelo não joga 5 partidas seguidas. Então os trâmites estão pagando uma conta por conta disso. E o Marcelo tem nos ajudado muito, muito. Foi decisivo no Campeonato Carioca, é um jogador que entrega para o Fluminense uma qualidade de nível muito alto. E para o futebol brasileiro, que é ótimo ter o Marcelo aqui. Para o futebol é ótimo, porque o cara é um craque. É craque. Então é isso. Bom, um alívio muito grande, não teve uma lesão, né? O Diniz tirou por precaução, inclusive teve uma conversa ali, o Guga, vou trazer aqui agora na Zona Mista, o Guga falou sobre isso, né? Ficou aquela indecisão, o Marcelo querendo continuar mais um pouco, o Diniz pedindo, e eu acho que fez o correto, né? Porque depois tem uma lesão aí na panturrilha, enfim, vai ficar muito tempo fora, e aí tem que voltar todo aquele processo de novo.
Agora, é uma coisa, aparentemente, de certa forma, parece crônica, né? Uma dor que ele vem sentindo há muito tempo. Então, tem que ser investigado isso enfim. Óbvio que o departamento médico vai saber trabalhar isso e tentar fazer com que o Marcelo consiga se livrar dessas dores, né? Porque é muito ruim, joga um jogo, 2, 3 jogos, já lá sente novo, aí para, aí tem que sair, enfim. Pelo menos não tem uma lesão, acho que isso por si só já é uma grande notícia. Agora eu vou deixar vocês fazendo a micha com o Gabriel Pirani e também o Guga, eles falaram sobre tudo nesse jogo, foram entrevistas bem interessantes também. Eu acho que vão servir para acrescentar um pouco mais no nosso entendimento aí em relação a essa partida. Acho que eles vieram muito empenhados, trazendo um pouco do que aconteceu na final também. Acho que eles vieram com muita vontade e a gente soube suportar. O time que quer ser campeão tem que saber suportar a pressão e tem que saber jogar. Acho que depois dos 20 minutos a gente conseguiu igualar um pouco. No segundo tempo a gente começou bem e infelizmente teve a expulsão. Mas é isso, acho que o nosso time tá sempre muito seguro e soube suportar a pressão deles. Pirani, até esses 20 minutos que você falou aí, a gente viu que exatamente nesse momento parece que o Diniz junta todo mundo e conversa, vocês se unem, né, no meio do campo e conversam para tentar mudar alguma coisa. Qual foi o pedido naquele momento, assim, no momento que o Flamengo estava pressionando muito mais? Qual foi a mudança pedida para o Diniz ainda no meio do primeiro tempo? Que a gente mantivesse a nossa concentração e aumentasse mais a nossa intensidade. E eu acho que isso fez total diferença, porque, claro, eles fizeram muitas faltas também na gente e também não ganharam um cartão amarelo, coisa que talvez poderia mudar o jogo. Mas é isso, ele pediu que a gente pudesse manter essa concentração como a gente vinha, para não correr mais riscos e aumentar a nossa intensidade. É claro que, pelo contexto, a ideia era vencer a partida antes do jogo começar, mas pelo contexto do jogo, com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, esse resultado é satisfatório para o Fluminense? A gente viu que a torcida saiu empolgada do Maracanã. Cara, eu acho que satisfatório seria se a gente ganhasse, mas a gente entende a situação do que o jogo tomou. E nosso time é um time de guerreiro. Hoje a gente provou que mesmo com 10 a gente saía jogando, a gente colocou os caras lá atrás também, a gente teve a oportunidade de fazer gol, se não fosse o Santos ali num cabeceio do Braz, então a gente demonstrou isso. E é como eu falei, a gente soube suportar, soube entender o jogo e eu acho que esse é um resultado que a gente coloca como positivo. Talvez a principal orientação do Diniz para esse jogo, para você, tenha sido acompanhar principalmente as subidas do Wesley ali pelo lado direito. O Flamengo às vezes fazia uma linha de 5 ali no ataque e você estava voltando o tempo inteiro, acompanhando o Wesley o tempo inteiro. Era a sua principal atribuição naquele momento ali, pelo menos para sentir como o jogo ia se desenhar? Sem dúvida, a gente sabia que o lateral deles apoiava bastante, tinha bastante jogo em profundidade, a gente também esperava que o Santos fosse fazer algumas bolas longas ali daquele lado, ou no Ayrton do outro lado, então como ele me pediu para que eu pudesse acompanhar o Wesley, eu tentei fazer esse jogo todo, e eu acho que fui muito bem nisso, a gente não correu riscos por ali. Há um tempo inteiro, né, a gente, desde ontem, a gente veio debatendo quem seria o substituto, e aí a partir do momento que o teu nome foi noticiado, muita gente discutiu, preocupado, porque você não era titular já há muito tempo. Como é que você se sentiu para assumir uma responsabilidade desse tamanho num clássico contra o Flamengo? Me senti tranquilo, eu tenho um apoio de todo o clube aqui dentro, sei que a torcida, independente de quem vai sair jogando ou não, vai estar ali para apoiar. Então fui muito tranquilo, sabia do que eu tinha que cumpri muito bem e estou sempre à disposição para poder ajudar o Fluminense. Pirani, mesmo com um a menos, o Fluminense conseguiu segurar bem defensivamente o Flamengo. Esses dias, enfim, conversando com pessoas do clube, todo mundo fala da intensidade que são os treinos do Diniz e o quanto que ele, para diminuir o espaço que ele faz, que ele constantemente treina com um jogador a mais na equipe adversária. Você acha que isso deixa o time mais tranquilo e faz diferença em jogos como esse? Sem dúvida. Eu acho que talvez se não fosse nosso treinamento do dia a dia, mesmo com um calendário tão apertado, todo mundo se sacrifica para poder treinar, para poder ajustar os detalhes. Não foi diferente para esse jogo, então eu acho que isso faz total diferença, sim. Como é que está o clima no vestiário agora, depois do jogo? O clima, a gente soube entender o jogo, soube se sacrificar quando teve que suportar a pressão deles. E a gente sai daqui de cabeça erguida, porque ainda tem um segundo jogo e a gente tem certeza que a gente vai buscar esse resultado positivo aí. Com a equipe do Flamengo. E pelo que a gente viu, eu queria que você falasse do jogo em si. Mas entre vocês, porque os torcedores estão chateados na bronca com o Anderson Daronco. Vocês também tiveram a sensação de que ele não teria ido bem hoje nesse primeiro duelo da Copa do Brasil? Bom, primeiramente, boa noite. Cara, eu particularmente não sou fã de falar de arbitragem. Acho que, enfim, ele entra para dar o melhor dele. Se tem erros ou acertos ali,
acontece, mas acredito, falando da gente, que dentro do possível, acho que a gente fez uma boa partida. A gente sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, que iria se resolver em detalhes. Esse primeiro tempo, né, da decisão 0-0, tudo em aberto. Acho que a gente suportou bem depois que ficamos com um homem a menos. Conseguimos suportar bem, criamos também algumas chances. Enfim, agora é preparar, já pensar no próximo clássico no final de semana, que vai ser também importante. Mas acredito que fizemos uma excelente partida e 0-0 ficou de bom tamanho. Depois do jogo ali, o Nino falou no campo ainda que, enfim, se fala muito no Fluminense na parte ofensiva, do toque de bola, posse de bola, mas que essa parte da marcação é algo que vocês treinam demais também, inclusive treinar desse jeito com jogador a menos, às vezes com 2 jogadores a menos em relação ao adversário no treino. Enfim, o que a gente viu no segundo tempo, principalmente, foi algo que é realmente muito treinado entre vocês. Sim, com certeza. A nossa segurança é a parte defensiva, então é um time que treina muito, é uma equipe que treina muito para não tomar gol. Eu acho que hoje precisou mais do que nunca, né? A gente ficou com um homem a menos contra um time que cria muito e a gente não ofereceu praticamente nada de perigo. Então, pensando por esse lado, acho que a gente está de parabéns, manter esse foco, manter esse pensamento, que um time que toma poucos gols é um time que vai brigar bastante por todas as competições. Então, acho que isso aí é o mais importante. Acho que a gente suportou bem, né, durante o jogo de hoje, onde precisou muito a parte defensiva. Você acha que o time se assustou um pouco com o ímpeto ofensivo muito forte do Flamengo desde o início do jogo, com aquela pressão, e teve dificuldade para sair daquela situação ali e impor o seu ritmo? O que você acha que foi mais determinante para que o Fluminense não conseguisse jogar da forma que normalmente consegue diante da maioria dos adversários? Eu acredito que a gente jogou bastante. A maioria das vezes que a gente conseguiu sair da pressão, a equipe do Flamengo matava a jogada, não deixava prosseguir. Então, enfim, a gente fez a nossa parte. A gente sabia que o Flamengo iria vir com uma postura ainda mais forte, né? Então, até pelo treinador, né? A gente sabe que o Sampaoli é um treinador que exige muito a intensidade, a marcação-pressão. Então, a gente sabia que o Flamengo iria vir dessa forma. Encontramos sim algumas dificuldades, mas conseguimos sair também bastante da pressão, onde a gente, quando ia conseguir prosseguir, acabava matando o ataque. Enfim, isso já não cabe a nós, mas acredito que a gente conseguiu sim impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo também. É claro que são 2 equipes extremamente fortes, que hoje acredito que está jogando o melhor futebol do Brasil, as 2 equipes. Então a gente sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, onde conseguimos criar na medida do possível, conseguimos marcar, neutralizar o ataque do Flamengo. Então acho que foi um jogo extremamente importante para a gente, e agora trabalhar e, enfim, no segundo jogo buscar da mesma forma a vitória para a classificação. Teve uma hora ali, o Marcelino estava no campo, mas os jogadores se reuniram no meio do campo e depois o Diniz chamou para falar alguma coisa, a torcida até cantou o nome dele depois. O que o Diniz pediu para vocês, e se você souber ali o que eles falaram ali entre eles também, no jogo rolando ali no atendimento para o Santos? Bom, ali eu estava um pouco de longe, ainda não pude escutar, mas acredito que ajustar alguns detalhes, porque, como eu falei, a gente estava no início encontrando alguma certa dificuldade para sair da pressão, mas foi alguns ajustes, enfim, mas eu não sei particularmente, não sei o que ele falou, porque eu estava de longe. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre a sua entrada e a saída do Marcelo, porque eu vi que o Marcelo parece que sente, mas é difícil para o Diniz convencê-lo a sair. Eles ficam dois minutos quase que discutindo ali, você estava bem do lado, parecia estar ouvindo ali tudo. Queria que você falasse um pouco dessa coisa, parecia que o Marcelo não queria sair, que o Diniz estava dizendo para ele sair, e o que ele pediu para você quando você entrou. Bom, eu não sei, ele foi muito rápido ali, ele pediu para aquecer rápido, eu não sei se ele sentiu. Eu vi que realmente uma hora ele estava pedindo para sair, a outra para segurar, e eu estava meio que já pensando no aquecimento ali, porque é muito difícil, de 0 a 100, né, muito rápido ali. Eu estava focado mais no aquecimento para, se precisasse ali, entrar mais aquecido possível. Então eu não sei certamente o que houve com o Marcelo, mas assim que ele me chamou ali, ele só pediu para fazer o que eu venho fazendo no treino, entrar ligado, entrar forte, porque era um jogo que precisava, e acredito eu que pude entrar e ajudar o Fluminense da melhor forma. Como é que foi a conversa no intervalo? Eu tenho muito prazer porque logo aos 6 minutos teve uma expulsão que
está perguntando sobre a expulsão e como que a expulsão mexe com o time e como é que foi a conversa no intervalo para voltar para o segundo tempo. Pediu para a gente manter coragem, achar melhor os espaços para sair um pouco mais rápido da pressão. Acredito que a gente voltou até melhor no segundo tempo, mas rapidamente ficamos com um homem a menos. Mesmo assim, acredito que a gente, com um homem a menos, conseguiu criar algumas oportunidades. É claro que dificulta ainda mais, mas a gente fez um bom jogo. Claro, a gente tem que jogar o que o jogo pede, e o jogo de hoje, por ser 2 jogos, pedia para a gente não tomar gol, e acho que a gente foi feliz nessa parte de sair daqui, né, sem gols. Então agora é trabalhar, ajustar para que no segundo jogo a gente possa entregar o melhor do Fluminense e conseguir a classificação. Contra o Cruzeiro teve um jogador expulso, contra o Flamengo também. Querendo ou não, isso acaba desgastando mais. O time tem que correr mais para compensar as expulsões. Enquanto as expulsões, esse desgaste atrapalha o time para essa sequência desgastante dos jogos. Teremos pela frente aí Botafogo, depois Libertadores, depois Corinthians. Realmente acaba dificultando um pouco, mas controlar isso, a gente, né, conversa bastante para que não sejamos expulsos, porque a gente sabe o quanto é desgastante isso, e no jogo do Cruzeiro acabou que o Alexandre também saiu machucado e ficamos com 2 homens a menos, e a gente está numa sequência de jogos extremamente difíceis, né, onde se a gente quer buscar todos os títulos, a gente precisa entregar o melhor, e a gente está entregando, então acaba exigindo um pouco mais, mas a gente está conseguindo recuperar o mais rápido possível com todo mundo do staff ali. O Fluminense tem ajudado bastante. É claro que um jogo ou outro é natural, um jogador está mais desgastado, enfim, principalmente jogando com homem a menos, mas se ajudar na força do grupo. A gente confia em todo mundo, sempre quem precisar entrar ali, a gente sabe que vai dar o melhor e está todo mundo preparado para isso. Então acho que concentrar na força do grupo ali para que a gente possa se fortalecer ainda mais. Pelas circunstâncias do que foi a partida, foi um 0-0, o que aconteceu para esse segundo jogo, quem na sua opinião chega mais fortalecido? Um Flamengo que teve um desempenho melhor do que já tinha tido contra o Fluminense nos últimos jogos, ou o Fluminense consegue manter o 0-0 mesmo com um a menos? Cara, acho que é 50-50, não vou ficar falando que tem favoritismo, porque realmente não tem. São 2 grandes equipes que estão jogando um belo futebol. Enfim, acredito eu que vai ser um jogo resolvido em detalhes, então a gente tem que estar preparado, entrar ainda mais forte do que foi hoje, para que a gente possa conseguir entregar o nosso melhor e sair daqui com a classificação.